Bom dia a todos. Em nome do nosso presidente, ministro José Múcio, eu gostaria de dar boas-vindas ao segundo dia do 6º Seminário Internacional sobre Análise de Dados na Administração Pública. Ontem tivemos mais de 3.700 participantes. Sucesso total. O TCU tem investido muito intensamente em análise de dados e inteligência artificial. E esse tem sido um dos principais desafios da nossa Escola Superior de Controle, o Instituto César Belo Correia, que é disseminar no tribunal e em toda a administração pública as competências, os skills de tratamento, análise de dados e aplicação desses dados em nossas tarefas diárias. Desenvolvemos pós-graduações em análise de dados, cursos de inteligência artificial e estamos desenvolvendo uma trajetória de análise de dados e estudando a criação de um mestrado também em análise de dados. Isso tudo faz parte de algo maior que o Tribunal desenvolveu, que é a nossa estratégia digital. Por isso, antes de passar a palavra para o nosso presidente, apresentarei um brevíssimo vídeo sobre a nossa estratégia digital. A evolução tecnológica avança em ritmo exponencial e apresenta diversos desafios e oportunidades em todos os segmentos da sociedade. As organizações públicas e privadas precisam de novos modelos de negócio para atender ao novo cidadão, mais exigente, engajado e conectado. Em 2020, o TCU iniciou a construção de uma estratégia digital para redesenhar sua forma de atuação e alavancar o impacto das ações de controle para a sociedade. Nessa jornada, as pessoas são as protagonistas do processo de transformação institucional, criando novas capacidades e impulsionando o TCU em direção aos objetivos definidos no seu planejamento estratégico até 2025. Na primeira fase, foram explorados os temas de fiscalização de pessoal, fiscalização de infraestrutura, transferências da União e acompanhamento da gestão das instituições federais de ensino. A estratégia digital foi uma construção colaborativa, que contou com a participação de especialistas internos e externos ao TCU. Diversos órgãos e entidades participaram desse processo. A metodologia utilizada permitiu compreender a situação atual de cada tema de controle, visualizar novos paradigmas de fiscalização, explorar o potencial transformador das novas tecnologias, definir o caminho a ser percorrido e integrar com o sistema de planejamento. O resultado desse trabalho foi a construção de 4 mapas da estratégia digital. A partir da definição das ambições para cada tema, foi elaborada uma jornada para alcançar esses objetivos, com detalhamento das ações necessárias, criação de indicadores para acompanhamento e definição de atores envolvidos no processo. Tudo isso suportado pela definição da plataforma digital mais adequada. Esse é apenas o início da construção da estratégia digital do TCU e deve avançar sobre os demais temas de controle para uma atuação cada vez mais tempestiva, integrada e transparente, em benefício da sociedade. Acesse www.tcu.gov.br/estratégia-digital e conheça mais sobre a transformação digital do Tribunal de Contas da União. Obrigado. Passo agora a palavra para o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio. Por favor, ministro. Eu queria cumprimentar a todos agora de forma formal, já conversei com todos e quero saudá-los e congratular e agradecer em nome da presidência do Tribunal do esforço emprestado por todos e, mais do que isso, o entusiasmo que todos dão a esse tema, e congratular, dizer que deu uma alegria muito grande que falo com vocês nessa 6ª edição desse Seminário Internacional sobre Análise de Dados da Administração Pública, que esse ano, em função da pandemia, nós estamos fazendo ele absolutamente
100% virtual. Esse evento é fruto de uma parceria do Tribunal de Contas da União com a Controladoria Geral da União. E, em nome de todos os organizadores, eu agradeço a todos os convidados internacionais, a todos que acessaram, os 3.700 que ontem participaram do primeiro dia do evento. Dizer que eu, infelizmente, ontem não pude estar na abertura junto com o ministro Wagner Rosário, mas que não poderia ser um ausente, dado ao entusiasmo que eu tenho por esse trabalho. O Tribunal de Contas foi, pelo entusiasmo que muitos aqui da área de TI têm com isso, se antecipou à crise como se estivesse prevendo os desafios. Parcerias internacionais, novos experimentos, experiências foram trocadas, e quando todos se sentiram obrigados a se abraçar com o mundo digital, nós já tínhamos este ambiente dentro do Tribunal de Contas que faz com que hoje nós tenhamos mais de 90% de nossa força de trabalho funcionando em regime de teletrabalho, mas com a eficiência que, para nossa surpresa, nos deixa uma indagação de como será este mundo no futuro. O importante é que nós já estamos dando passos adiante. Não estamos comemorando a vitória, não é do tribunal ter se integrado, de ter se adaptado a esse novo mundo. Esse entusiasmo nós estamos colocando nos nossos passos. Essa estratégia digital que foi apresentada aí foi um trabalho de muitas mãos e uma resultante do esforço de todos. Nós vamos fazer com que o Tribunal de Contas continue sendo o modelo desse novo mundo digital, desses novos tempos que nós estamos vivendo. De maneira que eu queria me congratular com todos, por todo o esforço, por todo o entusiasmo. Este evento é, de certa forma, vamos dizer assim, um congraçamento, uma comemoração da antecipação que todos tiveram. Nos antecipamos? Não. Nos antevimos? Não. Mas essa pandemia, esse novo mundo que nós estamos vivendo, o trabalho feito aqui na CGU, com os parceiros internacionais, essa troca de experiência, essa comunhão de esforços, fez com que nós estivéssemos nos sentindo seguros para esse desafio que nós enfrentamos. Quero parabenizar a todos, desejar que esse segundo dia do evento seja o mesmo sucesso do primeiro dia e, mais uma vez, em nome da presidência do tribunal, dizer que os senhores estão servindo muito mais do que o Tribunal de Contas, a CGU. Vocês estão servindo ao país, vocês estão servindo às novas gerações que vão agradecer que nós fomos a geração da transição para este novo modelo, mas que nós assumimos as nossas responsabilidades com entusiasmo e foi em função disso que nós chegamos até aqui com a consciência de que estamos servindo ao país e às próximas gerações. Parabéns a todos e um bom evento. Muito obrigado, ministro-presidente. Teremos agora uma palestra com um cientista de dados da NVIDIA e mestre em engenharia elétrica pela Cefet Paraná, Gilberto Titcheritz. Gilberto é conhecido por sua atuação internacional e por ter alcançado o topo do ranking do site de competições internacionais, o Kaggle, por mais de 2 anos consecutivos. Com vocês, Gilberto. Por favor, Gilberto. Olá a todos, muito bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos nesse dia também. Dar um breve recado agora que nós já estamos com o professor Gilberto aqui na sala. Nossas oficinas no dia de ontem foram um sucesso, oficinas com mais de 100 participantes. Queria agradecer a todos que estiveram lá. E hoje também, do mesmo modo que ontem, nós teremos o envio do link para participação em uma oficina, então fiquem atentos para a participação. Foram mais de 3.700 acessos ontem, o que denota a importância do nosso evento, que a gente constrói junto com muita gente para todo mundo. Fábio, eu acho que eu dei sorte, agora o Gilberto está entre nós. Faça as honras, por favor. Muito obrigado e bom dia a todos. Bem-vindo, Gilberto. Estamos aguardando, então, ansiosos aí pela sua apresentação. Por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao Eric pelo convite, por participar desse evento. Está sendo um sucesso. E minha ideia hoje é compartilhar com vocês a minha visão de ciências de dados. Eu vou mostrar um pouco do meu caminho
desde o início, em 2012, quando eu comecei a estudar até hoje, e dar algumas dicas dessa área também, as dificuldades que eu encontrei e todo o percurso que eu corri até agora. Então, só para me apresentar melhor para quem não me conhece, eu sou natural de Curitiba, eu tenho um mestrado em engenharia elétrica pelo antigo Cefet Paraná aqui desde 2008. Tive experiências profissionais em empresas como Siemens, Petrobras, trabalhei na Airbnb, em uma pequena startup chamada Oppo e recentemente, desde o começo do ano, na verdade, eu entrei na NVIDIA. Eu sou também um Kaggle Grandmaster, para quem conhece o Kaggle. Atualmente estou no ranking, na 4ª posição do ranking mundial de competições e tenho vários hobbies, entre eles competir no Kaggle e videogames e filmes e séries. Bom, para entender melhor o que é o Data Science para mim e como eu percorri esse caminho, eu vou explicar um pouquinho melhor da minha carreira, desde engenheiro até mudar para a área de Data Science. Então, eu comecei com a área de engenharia elétrica, logo após que eu me formei como engenheiro eletrônico, em 2003, pelo Cefet. Eu comecei a trabalhar na Nokia Siemens Networks, como engenheiro de desenvolvimento de hardware. Então, ou seja, eu sempre estive ligado com essa área de exatas. E em 2008 eu terminei meu mestrado em engenharia elétrica, com ênfase em telecomunicações. Até então, eu havia só trabalhado como engenheiro de desenvolvimento e com a aquisição da Siemens pela Nokia em 2008, eu passei num concurso da Petrobras e resolvi mudar de área, passar de engenheiro de desenvolvimento para engenheiro de automação. Então, eu trabalhei como engenheiro de automação na Petrobras de 2008 até 2016. Trabalhei em São José dos Campos, na Revap, e foi uma época muito interessante da minha vida, que tive muito aprendizado. Porém, eu comecei meus estudos de Data Science somente em 2012, comecinho de 2012, usando a plataforma Kaggle. E 3 anos depois eu cheguei no topo do ranking mundial de Data Science. Claro que isso abriu algumas portas para mim. Em 2017, eu fui convidado para trabalhar na Airbnb, nos Estados Unidos. E em 2018, eu mudei para essa startup chamada Oppo. E no começo desse ano, eu passei a integrar o time da NVIDIA, um time chamado Rapids, que é uma ferramenta da NVIDIA que tende a acelerar o Data Science usando o poder das GPUs. Bom, como que o Data Science influenciou a minha vida? Como eu sou da área de exatas, na verdade, eu sempre fui um pouco influenciado pelos dados, principalmente que eu sou da área de eletrônica, e desde a minha graduação e dos meus primeiros trabalhos, eu programava muito, tanto para sistemas embarcados como simulações. Então, o meu mestrado, mesmo antes de conhecer o Data Science, já tinha alguma coisa a ver com ciências de dados, pois eu trabalhei com códigos corretores de erros durante o meu mestrado. Isso envolvia simulação de dados. Eu simulava como corrigir dados transmitidos por uma via sem fio, ou seja, quando existe muito ruído nessa transmissão, como corrigir os dados que chegavam lá no receptor, tudo usando software, né? Então, essa área de software sempre esteve presente na minha vida. E eu tenho até uma curiosidade, em 2009, antes de eu entender o que era Data Science ou Machine Learning, eu decidi fazer um algoritmo para operar na Bolsa de Valores. Então, naquela época, eu não tinha muito conhecimento sobre Data Science e, de uma forma até meio autodidata, eu comecei a programar umas redes neurais em C++, para tentar extrair algum valor dos dados que eu baixava diariamente da Bolsa de Valores do Brasil, da Bovespa, né? E naquela época eu estava começando o meu trabalho na Petrobras e esse era um projeto paralelo que eu realizava. Mas o interessante é que naquela época eu conseguia uma performance muito boa na Bolsa de Valores quando eu calculava os dados no meu computador, ou seja,
com os dados históricos, dados passados da Bolsa de Valores. Mas quando eu aplicava na prática, era um desastre. Era quase impossível ter algum lucro usando esse algoritmo que eu fiz em 2009. É claro, naquela época eu não tinha conhecimento nenhum de machine learning e até faz sentido isso. Mas isso já mostrava que eu tinha certo interesse por essa área de machine learning. Em 2011, uma coisa que me chamou a atenção foi uma competição do Google para programar uma inteligência artificial de um jogo de tabuleiro. Era uma competição online, existia um tabuleiro gigante e até 4 times podiam participar ao mesmo tempo nesse tabuleiro e basicamente você programava a inteligência artificial de uma colônia de formigas e o objetivo era dominar a colônia de formigas dos seus adversários. Então, mais uma vez, eu tentei aplicar lógica e meus conhecimentos de programação anteriores a essa data para tentar desenvolver algum tipo de inteligência artificial. Claro que naquela época minha colocação na competição não foi muito boa, foi em torno de 200, mais ou menos, no ranking geral, mas abriu minha mente para, essa área de dados é interessante. Já tentei antes e agora parece que está começando a dar certo. Foi aí que, em 2012, eu conheci esse site chamado Kaggle, que é um site de competições, e eu me lembro como se fosse ontem, eu ainda trabalhava na Petrobras naquela época, tinha uma filha pequena de 2 anos, e então eu dividia meu tempo entre meu trabalho full-time na Petrobras, minha filha pequena quando chegava em casa, e nas horas vagas que sobravam, eu investi um pouquinho de tempo nesse site, no Kaggle. Eu vou falar mais sobre o Kaggle depois na minha apresentação, mas basicamente é um site de competições onde você constrói modelos de machine learning e a sua performance é medida pela acurácia das suas previsões, por quão perto do resultado real mesmo você consegue chegar. Coincidência ou não, eu tive muita sorte na minha primeira competição no Kaggle, eu peguei um 3º lugar, era para prever a quantidade de energia que fazendas de vento iriam gerar ao longo de 48 horas, com intervalos de 1 hora, e naquela época eu comecei a estudar machine learning e a única ferramenta que eu tinha conhecimento, ou pelo menos a primeira coisa que veio na minha cabeça, foi usar o Neural Network Toolbox do MATLAB, né? Então eu consegui uma licença e comecei a usar essa ferramenta e comecei a aprender redes neurais usando o MATLAB. Com essa vitória, esse 3º lugar, foi uma colocação que dava até um pequeno prêmio, se não me engano, alguma coisa entre $500. Mas com essa colocação, abriu minha mente para outras competições no Kaggle. E também, coincidência ou não, nessa competição, o primeiro lugar foi um outro brasileiro. Nesse slide aparece o nome dele na competição, era Leostagos, mas ele era um mineiro chamado Lucas. Ele era um excelente data scientist, e ele abriu o meu olho para uma coisa. Ele falou: Gilberto, eu conheci ele através dessa competição, mas ele me falou: por que você não usa uma outra ferramenta para programar, uma ferramenta gratuita? E foi aí que eu comecei a estudar a linguagem de programação R, que era a mesma que ele usava. R é uma linguagem aberta, gratuita, e é uma linguagem feita especialmente para cálculos estatísticos. Muitos papers, muitos trabalhos universitários usam o R para implementar as ideias dos papers. E não deu outra, eu comecei a usar o R, e através dos anos no Kaggle, eu consegui boas colocações usando apenas essa ferramenta de programação para machine learning, o R. Então aqui no lado direito eu mostro alguns dos meus melhores resultados nesse site de competição no Kaggle, que eu peguei primeiro lugar em todas essas competições, e na maioria delas, se não me engano, não, em todas essas aqui eu usei o R para conseguir essa colocação, a linguagem de programação R. Isso foi de mais ou menos 2012 até 2016. E
o interessante é que para tudo existe uma evolução, né? E mais ou menos em 2015 eu notei que muitos cientistas de dados estavam começando a usar o Python para programar também para machine learning. E foi meio que natural essa migração. Eu não diria que é uma evolução, é mais uma migração para uma outra linguagem. Eu fiz essa migração do R para o Python. Hoje em dia, praticamente 99% do meu trabalho é feito em Python. Eu considero uma linguagem muito prática para machine learning. Não que eu tenha abolido completamente o R. Eu gosto muito do R, principalmente para a parte de visualização e exploração de dados. Mas o Python ele é mais versátil, mais flexível para, genericamente falando, para qualquer aplicação que eu venha a desenvolver. O Python também é muito usado na linha de produção de grandes empresas, ao contrário do R, que é usado mais para pesquisa acadêmica. Bom, uma outra coisa que mostra aqui nessa tela é que no Kaggle você acaba se especializando em diferentes áreas. Por exemplo, essas competições aqui que eu consegui uma boa colocação durante os anos, dá para ver que elas são de áreas completamente diferentes. A primeira aqui é do Santander Value Prediction Challenge. Você prevê o custo, o potencial de valor que cada cliente tem para o banco. Então, era um valor do cliente para o banco, né? Um problema de valor. Já na segunda competição, Otto Group Product Classification, era uma classificação de produtos de uma empresa chamada Otto, uma empresa bem famosa na Europa, mas classificar produtos baseado na descrição dos produtos, que categoria cada produto era. A terceira, Machinery Tube Pricing, você estimar uma cotação de um grupo de tubos que são usados para a construção de máquinas, ou seja, aquelas máquinas grandes, tratores, máquinas pesadas, existe muita parte hidráulica composta por tubos, e quando você monta esses tubos com diferentes partes, eles têm diferentes preços, dependendo do distribuidor. E essa competição era para prever justamente esse preço de um conjunto montado de tubos desse. A quarta era uma competição da área médica para prever convulsão em seres humanos baseados em dados cerebrais. A quinta, nesse slide aqui, Blue Book for Bulldozers, é basicamente para você prever o valor de venda num leilão de bulldozers, né, que são como tratores pesados, tratores grandes e pesados usados. Então, o valor que seria vendido no leilão era o desafio de prever nessa competição. Depois tinha previsão de geração de energia solar, e o último, previsão de preços de aluguéis de casas na Austrália. Então, ou seja, querendo ou não, competindo nesse site, no Kaggle, você acaba tendo diferentes oportunidades para aprender diferentes temas e melhorar suas habilidades em diferentes situações. Ok, mas exatamente 50 competições depois de eu ter entrado nesse site Kaggle, eu postei essa mensagem no Twitter. Hoje foi um grande dia, né? Isso foi em 19 de outubro de 2015. Na verdade, ela teve só 3 likes, justamente porque o pessoal não sabia do que se tratava essa postagem, mas, é claro, não precisava saber, era apenas um lembrete para mim mesmo saber do que se tratava isso. Nesse dia, 3 anos depois de adentrar o site do Kaggle, eu consegui chegar no topo do ranking mundial no quesito de competições do Kaggle. Nesse dia eu alcancei o número 1 no ranking geral. Então eu coloquei esse tweet para lembrar disso, e isso foi 50 competições depois, ou seja, não foi fácil e durou 3 anos para alcançar esse objetivo para mim. Mas é claro, cada uma dessas 50 competições que eu participei, eu tive um aprendizado. Isso não veio de graça. E isso é uma coisa que eu vou falar depois do Kaggle, que cada competição conta
no seu aprendizado e no seu currículo. Mais ou menos um mês depois que eu consegui chegar no ranking, o Kaggle postou essa mensagem que o Kaggle tinha um novo número 1 no Twitter. Ok. Porém, em 2016, houve uma mudança na minha vida na Petrobras. Eu era engenheiro de automação. Em 2016, eu fui convidado para fazer parte de um time de ciência de dados dentro da Petrobras. A ideia era montar um time de Data Science lá dentro da Petrobras, porque até então não existia um time especializado nisso. E existia muitos desafios naquela época, porque a Petrobras estava passando por um momento bem difícil na mídia, com alguns escândalos. Então, a verba para qualquer coisa estava bem escassa naquele ano em específico, e a gente teve vários desafios durante esse ano, principalmente relacionados a gerenciamento de projetos e recursos dentro da Petrobras. Então, basicamente, a gente passou o ano montando o time e tentando angariar projetos de Data Science para esse time, porque até então todas as áreas internas da Petrobras não tinham ciência de que a gente poderia estar usando toda essa informação de Data Science, todas as técnicas de Machine Learning para gerar algum valor para a empresa. Então, primeiro, era um trabalho de conscientizar as áreas de que, olha, a gente tem capacidade de usar Data Science para melhorar, para tirar algum valor dos dados que a gente tem, então vamos usar de alguma forma. A gente passou esse ano angariando projetos, tendo reuniões com diversas áreas, de clientes internos em potencial, ao mesmo tempo montando time, tentando alocar recursos, tentando montar uma infraestrutura para esse time. E foi uma época muito interessante que serviu para eu descobrir os desafios do Data Science dentro de uma empresa, que não são poucos, principalmente nessa época de mudança que a gente está vivendo agora, em que que a ciência de dados está entrando na vida da maioria das empresas no mundo. E o mundo está virando um objeto voltado aos dados. Porém, no final de 2016, eu recebi uma proposta para me juntar ao time da Airbnb, em São Francisco. Então, eu deixei a Petrobras e passei a fazer parte desse time aí de Data Science na Airbnb. A Airbnb ela era uma startup pequena, fundada em 2019 por esse trio aí do slide. Hoje em dia, o valuation dela, a avaliação do mercado é de 26 bilhões devido à crise. Até o ano passado era 38 bilhões o valor dela, de dólares, né? É uma empresa que cresceu muito rápido. E é uma empresa totalmente voltada ao software, né? Porque é uma página da web, praticamente, um aplicativo de celular. Porém, a possibilidade de usar Data Science internamente nessa empresa era fantástica, era violenta, existiam muitas oportunidades. Foi isso que me chamou mais atenção para fazer parte desse time. Ela tem alguns prédios em São Francisco, tinha milhares de funcionários naquela época. A infraestrutura dela era uma infraestrutura muito boa. Todo funcionário, quando chegava, praticamente ganhava esse equipamento que está nesse slide aí, um laptop, um Mac, e uma chave de encriptação. E um acesso remoto para dados, né? Você conseguia acessar os dados de qualquer lugar do mundo. Então, combinando essa chave de encriptação com o celular e o laptop, de qualquer parte do mundo era possível acessar todos os dados da empresa, em teoria, né? E essa era a ferramenta de todos os funcionários da empresa. Eles só precisavam praticamente disso. Como eu já falei, o equipamento era muito versátil. O banco de dados da Airbnb era acessado por qualquer funcionário, independente se ele era um cientista de dados ou se ele era da área de, por exemplo, marketing, ou se ela era da área de administração. Todo mundo tinha acesso aos dados e era ensinado também como acessar esses dados para todo mundo, independente da formação. Na empresa existia uma cultura interna de pelo menos uma vez por semana o funcionário trabalhar remotamente em casa. Isso já era
da cultura interna da empresa. Creio que agora, durante a pandemia, isso se tornou comum, trabalhar praticamente todos os dias de casa. E, curiosamente, eu começava o dia trabalhando de dentro do metrô, usando essa conexão wireless, usando o celular. E isso era uma curiosidade, pois não existia, naquela época, um horário fixo de trabalho. Todos os empregados eram dados esses laptops em que eles levavam para casa. Então, de certa forma, essas empresas elas estimulam o trabalho e o gerenciamento de tempo do funcionário da forma que o funcionário melhor entender que deve ser usado o tempo dele. Se ele quer trabalhar de casa, se ele quer trabalhar do metrô, ou até mesmo dentro da sede da Airbnb em São Francisco, existiam diferentes lugares para você trabalhar. Lugares, salas que tinham redes para você deitar, camas para você deitar. Você podia trabalhar na cozinha da Airbnb, era muito interessante isso daí. Mas o maior desafio nessa época foi eu ter mudado, né, completamente minha área de negócio. Como eu era um engenheiro antes disso, e nesse momento eu estava entrando numa empresa completamente de tecnologia, eu me senti um pouco despreparado pelo tanto de tecnologia que estava caindo sobre mim naquela época. Por exemplo, Slack, fui apresentado ao Slack, que é uma ferramenta de troca de mensagens internas, muito utilizada na maioria das empresas hoje em dia. Claro que tem outros concorrentes do Slack, como Microsoft Teams, mas é uma ferramenta que agiliza muito o trabalho, principalmente quando você usa um computador, pois você pode dividir código-fonte, imagens, fazer chamadas, reuniões entre o time, tudo usando essa ferramenta. Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, mas aqui era uma arquitetura de database da Airbnb. Eles praticamente mantinham todos os dados deles no Amazon, ou seja, eles mantinham a infraestrutura de dados externamente à empresa, mas era uma estrutura muito bem definida. E, de novo, todos os funcionários tinham acesso a esses dados. Era muito interessante isso. Qualquer informação da empresa que você quisesse, você fazia uma query e você consultava esses dados para o que você quiser. Para um data scientist, um cientista de dados lá, existia uma ferramenta chamada ML Automator, que era uma ferramenta que facilitava a exploração de machine learning e o deploy de modelos em produção. Ou seja, um cientista de dados normalmente é muito bom com dados, com machine learning, mas fazer o deploy de um modelo em produção normalmente é uma função de um software engineer, né? Um engenheiro de software. Então, essa ferramenta da Airbnb, que a Airbnb desenvolveu, era uma ferramenta que facilitava o cientista de dados produzir os modelos de machine learning e fazer o deploy, né, em produção ao mesmo tempo. Como eu falei, os desafios que eu encontrei lá. Chegando lá, eu já tive problema para acessar essa base de dados gigantescas, pois apesar de eu conhecer a teoria sobre SQL e outras formas de acesso a query, a dados, a Big Data, eu não tinha muita experiência com isso no passado. Então, uma ideia da Airbnb para todos os funcionários quando você entra na empresa, você recebia um treinamento em todas as ferramentas usadas internamente, independente se era uma pessoa da administração que estava entrando na Airbnb ou se era um software engineer que estava entrando na Airbnb. Todos recebiam o mesmo treinamento em todas as ferramentas. Então, todo mundo era habilitado em usar SQL, GitHub, para controle de versionamento, Python, R, Java. Aprendia como funcionavam os testes A/B realizados na empresa, colocar modelos de testes em produção, como usar as métricas de controle, como acessar as métricas da companhia, como visualizar dados, fazer exploração de dados e como funcionava o machine learning e a estrutura da empresa em machine learning. Então, era uma habilitação completa a todos os empregados, independente da área de formação.
Porém, todas essas áreas aqui é interessante que são um pouco diferentes dependendo da empresa. Então, você tem que se adaptar a essas ferramentas que as empresas usam. Eu estou usando o exemplo da Airbnb porque eu trabalhei lá, mas qualquer outra empresa você vai observar esses mesmos desafios nessas áreas aqui. Habilitar o pessoal em usar todas as ferramentas de ciência de dados. Na Airbnb eu trabalhei primeiramente numa equipe chamada Search Ranking, que é uma equipe que dá de recomendação, de sistemas de recomendação. Então, todo search, pesquisa que você faz na Airbnb, você recebe uma recomendação de opções disponíveis para aquele momento, para você fazer uma reserva. Porém, é muito importante a ordem em que essas informações aparecem na tela. A Airbnb tem na página dela, você consegue receber 18 recomendações para cada pesquisa que você faz por página. Então, esse time tinha que escolher muito bem quais recomendações iria colocar para cada pessoa fazendo search. E é interessante que existe um modelo de machine learning e, de certa forma, inteligência artificial bem complexo por trás disso. Então, dependendo da pessoa que faz esse search, se você estiver logado no site do Airbnb, é claro, a Airbnb usa as informações das suas preferências anteriores para fazer essa recomendação através de cada novo search, nova pesquisa que você faz no site. Então, isso era muito interessante e essa equipe aí de 8 engenheiros de software, 3 cientistas de dados, fazia o desenvolvimento de tudo isso daí. Uma falha que ocorreu foi possível que a gente descobrir quanto de performance o machine learning estava dando para a Airbnb. Então, é só uma curiosidade, mas teve um determinado dia em que teve um bug no algoritmo desse de recomendação e gerou um ranking aleatório daquelas recomendações para todos os usuários de uma determinada região do mundo. E nesse dia, foi medido através de testes feitos no site, reduziu em 8% o número de bookings para essas regiões afetadas por esse bug, por essa falha, né? Então, isso mostrou, sem querer, que o machine learning, naquele momento, estava dando um ganho de 8% no lucro da Airbnb, só através desse teste que foi feito. Levando em conta que o lucro da Airbnb em 2019 foi de 4,3 bilhões de dólares, imagine quanto que esse 8% decorrente apenas do machine learning representa desse montante total. E até porque o machine learning é importante para as empresas, porque consegue extrair valor, né? Aqui um outro exemplo mais técnico, isso mostra apenas que, dependendo do algoritmo que foi usado para criar o modelo de machine learning, aqui em vermelho, a métrica usada para avaliar esse modelo offline, né, ou seja, nos treinos offline, nos treinos de machine learning realizados com os dados históricos, ele tinha uma correlação com os ganhos em azul que eram observados no número de booking. Ou seja, conforme esse algoritmo evoluía e os modelos eram melhorados, a gente observava um ganho também no número de bookings da Airbnb. Isso prova, mais uma vez, que é possível extrair valor, sim, dos dados e a gente consegue melhorando os algoritmos, as técnicas de exploração desses dados. Outro time que eu trabalhei na Airbnb foi o time de marketing. Existia um desafio que era prever a probabilidade de booking dado o número de cliques nos ads, na propaganda que a Airbnb gerava nos sites, principalmente Google Ads. E nesse desafio, nesse projeto, o principal desafio, né, foi construir a base de dados. Por quê? Porque era Big Data real. Os dados eram muito gigantescos. Imagina que a gente estava coletando cliques dos usuários. Então, cada usuário tinha centenas, milhares de cliques e existiam centenas de milhares de usuários no banco de dados. Então, nesse tipo de problema,
o desafio é construir os dados. Você tem que acessar uma database, né, um banco de dados muito grande, e a maior parte do tempo era gasto, né, codificando queries, otimizando queries para acessar esses dados do banco de dados, esperando o download de dados, e talvez 5% do tempo era gasto apenas com data science e machine learning. Então, isso é um problema real que existe. Muita gente reclama que às vezes não consegue usar machine learning totalmente num projeto, mas ocorre. Eu diria que na maioria dos projetos, a maior parte do tempo é gasto mesmo pesquisando o dado, construindo os bancos de dados e fazendo exploração nesses dados aí antes de fazer o machine learning. Isso é um dado real e isso acontece não só na Airbnb, mas em todas as empresas. Porém, no começo desse ano, eu entrei na NVIDIA. Eu acho que foi uma boa mudança para mim. Eu estou gostando muito de trabalhar. Por quê? Porque a NVIDIA é uma empresa que está ajudando a ciência de dados diretamente, com o uso das GPUs, né? A NVIDIA, para quem não sabe, começou construindo GPUs para jogos. Hoje em dia, as GPUs são usadas para ciência também, tanto que existe a linha de jogos de GPUs e a linha científica de GPUs. E eu entrei no time de Rapids da GPU. Rapids é uma ferramenta especialmente voltada para acelerar data science para dados tabulares. Então, se existem dados tabulares, dados feitos em tabela, eu não estou falando de deep learning, onde é feita classificação em imagens, vídeos, sons. Estou falando de dados tabulares, onde você tem os dados concentrados em tabelas, e essa ferramenta Rapids é especialmente desenvolvida para usar GPUs para acelerar todo o life cycle, né, o ciclo de vida de data science usando dados tabulares. Aqui está a página inicial do Rapids. Ele foi realmente feito para acelerar a ciência de dados. Você pode escalar ele em múltiplas GPUs, tem integração com Python, e principalmente é open source, né? A NVIDIA abre todo o código dele, ele está disponível para todo mundo baixar e começar a usar GPUs para acelerar o data science. Aqui eu não vou entrar em detalhes, apenas vou dizer que se vocês entrarem nessa página rapids.ai, você clica em Get Start e você consegue instalar o Rapids na sua máquina. E o Rapids tem um caso de sucesso esse ano que eu gostaria de comentar. Esse ano a gente participou dessa competição do Rexis. Rexis é uma conferência de sistemas de recomendação. Todo ano ela promove uma competição e esse ano o time do Rapids ganhou essa competição dos sistemas de recomendação. Era provido um dataset com dados do Twitter. Era um dataset grande, com cerca de 200 milhões de linhas. E existiam 4 targets, tabelas verdades, né, ground truth, para serem previstos. Então, só de processamento, de features e treino de modelos para esses 4 targets, era gasto muito tempo usando CPUs. Pois quando a gente começou a trabalhar nesse problema, nessa competição, a gente estava usando só CPUs. Basicamente, a gente usava scikit-learn em Python e o Pandas para gerenciar os data frames, os dados, né, tabulares. Porém, aos poucos, a gente foi começando a adicionar GPU nesses processamentos. E no final, se comparar o nosso melhor modelo otimizado usando apenas CPU e o melhor modelo otimizado usando GPU, o ganho foi na ordem de 25 vezes de velocidade, no melhor caso dos dois. Ou seja, um modelo que demorava mais ou menos um dia para ser treinado na CPU, a gente conseguiu diminuir para 1 hora, menos de 1 hora, usando GPUs. E isso foi, assim, o principal nessa competição para ter vencido. Por quê? Porque a gente conseguiu acelerar a experimentação. A gente conseguiu testar mais features, conseguiu testar mais modelos, a gente pôde usar feature selection nesse dataset, model selection, seleção de modelos,
e isso foi fundamental para ganhar essa competição. No final, eu tenho até um link aqui embaixo que conta a história dessa competição, mas vocês podem até acessar depois, mas esse foi um caso de sucesso usando GPUs para ganhar uma competição. Aqui são alguns links do Rapids, tem os posts no Medium e também o link do GitHub para o repositório oficial. Ok, só que hoje, por que ciência de dados é importante? Até então eu falei apenas da minha experiência, mas agora eu gostaria de falar sobre isso. Bom, ciência de dados está aí para ficar, isso não vai mudar. Em 2018, a própria Forbes estimava que o mundo gerava essa quantidade de bytes de dados por dia. É um número que eu nem consigo falar, é 2,5 vezes 10 elevado a... número grande, 10 elevado a 15 talvez, mas é muito dado por dia. E esse número está crescendo cada dia mais. Ou seja, hoje, em 2020, esse número já deve estar muito maior do que esse 2,5 peta ou mais bytes por dia. Então, o que isso tem a ver? Aquilo que eu falei, informação tem um grande potencial de gerar valor, né? Se o mundo está gerando essa quantidade de bytes de dados por dia, imagine quanto de valor as empresas podem tirar simplesmente tratando ou analisando e processando esses dados corretamente. Então, a ciência de dados está aí por causa disso, porque pode trazer valor. Eu não estou dizendo só valor monetário, eu estou dizendo qualquer tipo de valor. A ciência de dados pode ajudar a humanidade a evoluir, como pode trazer riqueza para as empresas, pode ser usada por pessoas. As pessoas usam já resultados da ciência de dados no dia a dia, através de aplicativos nos celulares que usam inteligência artificial. Então, a ciência de dados não vai deixar a nossa vida tão cedo. E essa é a principal razão da demanda para cientistas de dados. E a gente vê muita pesquisa por aí, e eu também creio nisso, que essa demanda ela não vai diminuir tão cedo, ou seja, ela só está aumentando ano após ano e ela vai continuar aumentando muito nos próximos anos. Eu pesquisei algumas pesquisas feitas por sites independentes, achei esse site aí, QuantHub. Eles estimam que data scientists, ou cientistas de dados, estão com um aumento anual na procura por esse tipo de profissional de 37%, né? Isso em 2019. E cientistas de dados já é o top 3 no ranking, né, de trabalhos no mundo. E, claro, isso acarreta em aumento de salário e aumento de empresas procurando esse tipo de profissional, porque até então é um profissional relativamente escasso no mercado. Aqui uma outra pesquisa do LinkedIn mostrando que o cientista de dados está cada vez mais no topo, até no próprio site do LinkedIn, através dos anos. Em 2019 já era o número 1 no site. E do próprio fonte também, LinkedIn, quais as habilidades que um cientista de dados, que as empresas procuram num cientista de dados. Então é interessante que eu falei sobre Python, R e SQL antes, e justamente essas 3 ferramentas são as mais procuradas quando o assunto é contratar um cientista de dados. Isso conforme o LinkedIn, né? E não é por menos, essas empresas realmente são bastante usadas mundo afora. Um landscape dos dados, aqui também é só uma curiosidade. Em 2012, existia o Big Data Landscape, que era uma tabela onde você mostrava as ferramentas para trabalhar com Big Data disponíveis no mundo. Se você vê isso em 2012 e comparar com 2016, a gente já vê um aumento substancial no número de ferramentas disponíveis. E em 2019, a gente vê que esse número aumentou quase que exponencialmente. Acredito que vocês não estejam nem conseguindo ler os nomes das ferramentas disponíveis nesses slides, mas isso é só para mostrar que existe muita coisa, muita empresa está desenvolvendo coisas novas relacionadas à ciência de dados. A gente espera que esse número cresça ainda mais nos próximos anos, e isso só vai continuar crescendo daqui para frente. Também as habilidades de um cientista de dados
são inúmeras. É claro que, como em qualquer outra graduação ou qualquer outra formação, é impossível você saber ter proficiência ou expertise em todas as áreas da ciência de dados. Então, o que ocorre normalmente é um cientista de dados se especializar em 1, 2, 3, ou quem sabe 4 áreas e focar naquelas áreas e melhorar as suas habilidades naquelas áreas. É claro que todas essas habilidades listadas nesse slide aqui, até é difícil de ler, mas seriam ótimas se um cientista de dados possuísse, porém, eu diria que é impossível encontrar isso aqui em uma única pessoa. E é muito mais fácil que um cientista de dados se especialize em alguma área específica. Falando nisso, como desenvolver ou treinar as habilidades em ciência de dados? Isso fez parte da minha vida. Eu tive que aprender por mim mesmo como desenvolver minhas habilidades em ciência de dados, pois eu vim da área de exatas, de engenharia, e hoje em dia eu posso dizer que eu sou um cientista de dados. Porém, como eu desenvolvi isso? E o que eu recomendo, né? Eu recomendo 3 formas de desenvolver essas habilidades. As 2 primeiras é usando um professor e a terceira é sendo um pouco de autodidata. Primeira forma de você se desenvolver: universidade, fazer uma graduação, uma pós-graduação na área de ciência de dados. Segunda forma, um curso online, onde você tem um tutor também, mas você pode fazer de uma forma remota. Ou a terceira forma, você ser autodidata e usar uma ferramenta tipo o Kaggle para evoluir as suas habilidades. Foi essa terceira forma que eu usei, no meu caso, na minha carreira. Eu usei o Kaggle para desenvolver essas habilidades de Data Science, aprender Machine Learning, e não só o Kaggle, mas a internet em si também, né? Usando o Google especialmente para fazer pesquisas de papers e de soluções para os mais variados problemas. Mas eu vou falar aqui um pouquinho de como usar o Kaggle para melhorar suas habilidades em ciências de dados. Bom, para quem não conhece, o Kaggle é uma plataforma que foi fundada em 2010, né? Mas foi adquirida pelo Google em 2017. E ele permite aos usuários encontrar datasets, publicar datasets, construir modelos de machine learning offline ou online na própria plataforma, trabalhar em times com outros cientistas de dados, participar de competições e resolver problemas de todas as áreas de Data Science. Essa é basicamente a visão da Wikipedia do que o Kaggle é, e é também mais ou menos o que eu acho que representa o Kaggle. Porém, o Kaggle é dividido em 6 partes. Ele tem a parte de competições, a parte de kernels ou notebooks, que é uma ferramenta de programação online. Tem o fórum, para você postar ideias, acessar ideias de outras pessoas. Plataforma de datasets, você consegue encontrar datasets de data science abertos lá no Kaggle. Tem o Kaggle Learn, que é para você aprender data science através de um curso online provido pelo próprio Kaggle. E tem o Kaggle Empregos também, que serve para você encontrar empregos na área de data science. Porém, como que uma competição no Kaggle funciona? Uma empresa, uma instituição, ela tem um problema interno e ela decide patrocinar um prêmio para quem resolver esse problema. E, através disso, ela vai usar uma competição no Kaggle. Então, esse órgão ele vai enviar o dataset com a descrição do problema para o Kaggle, e o Kaggle vai servir de hospedeiro dessa competição online. Ele vai gerenciar essa competição, né? Então, os participantes vão entrar nessa competição, abaixar os datasets, os dados, né? E vai usar algoritmos e técnicas de machine learning para gerar melhores previsões para esse dataset, para aumentar a acurácia das previsões desse dataset. E o Kaggle vai usar uma métrica da competição para computar quão perto cada competidor está do resultado real e vai gerar um ranking baseado em quão perto esse competidor está. Quando a competição termina, o Kaggle paga um prêmio para os melhores times, melhores competidores na competição, em troca de uma licença de usar aquele algoritmo que foi gerado para ganhar essa competição. Então, de certa forma, é um negócio. O Kaggle é um negócio. O fluxo da competição é bem simples também. A competição é lançada, os participantes entram na competição, fazem o download de 2 sets de dados, o de treino e o de teste.
constroem as soluções e testam as performances no modelo de treino, e daí geram as previsões no modelo de teste e fazem a submissão, né? Mandam para o Kaggle essas previsões. O Kaggle simplesmente pega essas previsões do teste, calcula a métrica de cada competição, que pode ser diferente para competição, mas normalmente é uma métrica de erro, né? Quanto mais próximo de zero o erro, melhor essas previsões, e lança a colocação desse competidor no leaderboard público. Aqui eu vou passar rapidamente no site do Kaggle. Você tem a descrição de um problema. Evaluation é a métrica que vai ser usada para cada competição para calcular quão perto você está dos dados reais, né, do label real que deve ser previsto para cada desafio. Os prêmios que serão dados para aquela competição. A aba de dados é justamente o train set e o test set, que são os dados que você vai trabalhar offline no seu computador ou na sua infraestrutura de dados para gerar as previsões, e o test set para enviar de volta as previsões geradas para o Kaggle. Agora, uma coisa interessante é o seguinte: o train set e o test set são coisas distintas. O train set, você recebe o ground truth, a tabela verdade, com os labels disponíveis, né? Então, você tem todos os dados, sejam tabulares ou não, e você tem os labels também. Qual é a resposta de cada instância nesse dataset? Porém, no teste, você tem apenas os dados, você não tem o label. Então, você gera as previsões nesse teste e envia para o Kaggle. Só que, porém, esse teste também é dividido em duas partes lá no Kaggle, o test set público e o privado. O test set público significa que ele vai ser usado para computar a sua performance durante a competição. E quando a competição termina, o Kaggle automaticamente muda para o test set privado e mostra a performance sua no test set privado apenas. Então, no final da competição, o que importa é o test set privado. Durante a competição, o score de performance que é mostrado é do test set público. Por que isso? Porque em Machine Learning existe uma teoria chamada overfitting. E o overfit é quando você começa a se basear demais nos dados apresentados. Então, durante a competição, o Kaggle usa esse test set público porque as pessoas, os competidores, começam a se basear no score gerado no test set público para melhorar os seus modelos. E isso é impossível de acontecer na vida real, na prática. Você não tem ideia do seu desempenho antes dele ocorrer. No Kaggle é um pouquinho diferente. Você tem ideia do desempenho, porque você pode ver o desempenho nesse test set público. É por isso que as pessoas começam a overfitar, a melhorar o desempenho baseado nessa resposta do test set público. E o que acontece é que as pessoas overfitam. Elas ficam muito boas apenas para prever esse test set público, só que elas não generalizam o modelo para qualquer situação no futuro. Por isso que o Kaggle muda para esse test set privado e o seu resultado final é gerado nesse teste privado, porque o Kaggle está interessado em generalização das previsões. Outra aba do Kaggle é os kernels. Os kernels são uma forma de você programar usando a própria plataforma do Kaggle. Você pode usar a infraestrutura do Google para criar algoritmos de machine learning, programar e submeter os resultados nas competições usando apenas um web browser. Você cria tudo no web browser, usa a infraestrutura do Google e submete os resultados para a competição usando apenas a plataforma do Kaggle. Aqui é um exemplo de um código sendo gerado na própria plataforma do Kaggle e rodando na infraestrutura do Google. Fórum de discussão é normal, você acessa informações de outros participantes, faz perguntas e obtém respostas de todo mundo. O leaderboard, esse é o que faz, é o ranking final das competições, é baseado nesse leaderboard que te dá a colocação final das competições. Outra coisa interessante no Kaggle é que você pode fazer time com outras pessoas, ou seja, você pode juntar forças com outros participantes, e isso é uma coisa que acontece muito na vida real, trabalhar em time, né? Então, esse tipo de situação pode ser usado também no Kaggle nas competições. A última aba é para fazer as submissões das previsões. Então, o ranking de competições no Kaggle é calculado usando uma fórmula
aqui embaixo desse slide, mas é apenas para vocês terem uma ideia de como funciona. Os pontos no Kaggle estão aqui no lado direito, né? São usados calculando essa fórmula esquisita embaixo para todas as competições que você competiu. E o último termo aqui nessa fórmula é uma exponencial decrescente com o tempo. O Kaggle faz isso justamente por quê? Porque seu score vai começando a diminuir dia após dia, caso você não continue participando no Kaggle para ganhar pontos das competições. Então, eu estimo que se eu ficar 1 ano sem competir no Kaggle, esse termo exponencial aqui dessa equação acaba me jogando de uma colocação 4 para uma colocação 200 ou até menos no ranking mundial. O Kaggle tem um ranking para kernels também, para notebooks. Você posta o seu código-fonte da solução de algum problema e as pessoas podem dar uma nota para isso. Então, existe um ranking para isso também, para os melhores notebooks ou soluções das competições. Existe um ranking para o fórum de discussão também. Quem participa mais dos fóruns ganha mais pontos. Isso incentiva o pessoal a estar lá sempre discutindo nos fóruns e contribuindo para as competições. E o Kaggle dá alguns títulos para os participantes também, sendo que o título máximo é esse Grandmaster, e é bem difícil de conseguir eles. Se não me engano, existem cerca de 200 Grandmasters no mundo inteiro até agora. Ok, mas comparando o mundo real com o Kaggle, né? Muita gente me pergunta, eu posso usar o Kaggle para me desenvolver e usar essas habilidades no mundo real? Eu diria que sim, porém o Kaggle é diferente do Data Science no mundo real. No mundo real, o que acontece? Eu fiz esse diagrama justamente para ver. No mundo real, a gente precisa primeiro definir um problema de Data Science, depois definir uma métrica de avaliação de como a gente vai medir a performance da resolução desse problema. A gente precisa fazer depois a aquisição dos dados, limpeza dos dados, criação dos labels. Depois, em roxo, aqui nesse slide, é que entraria a parte do Kaggle, que seria a visualização, a modelagem e o machine learning. Ou seja, o Kaggle pega os dados já prontos para fazer toda essa parte de machine learning, né? E no mundo real a gente teria muito mais etapas antes disso. E uma vez que a gente tem um modelo de machine learning pronto, aí vai para a parte de deploy do modelo, colocar em produção, aquisição dos resultados online ou dos resultados no mundo real e análise do resultado e volta ao início aqui do diagrama, né? Então, o que acontece? O Kaggle é uma parte desse modelo, uma parte do que ocorre no mundo real. Porém, é uma parte importante, é uma parte que envolve visualização, modelagem e machine learning. Se essa parte aqui for feita de forma incorreta, ela praticamente destrói todo um projeto de Data Science. Então, eu diria, na minha opinião, tudo que eu aprendi no Kaggle, eu pude usar em todos os meus trabalhos envolvendo Data Science, seja na Airbnb, seja na Oppo e na NVIDIA atualmente. Então, o Kaggle ajuda você a se desenvolver na área de Machine Learning, modelagem e visualização. Porém, existem outras coisas além disso. Kaggle Effect. O efeito Kaggle é uma coisa interessante que a gente notou no site do Kaggle, que acontece da seguinte forma. O Kaggle já hospedou mais de 350 competições de Machine Learning, e a grande maioria dessas competições ela foi vencida por cientistas de dados generalistas e não experts no assunto. Claro que tem exceções, mas a maioria das competições foi vencida por generalistas. Por que não por um expert? Existe uma teoria a respeito disso, mas eu acho que é o seguinte: o expert ele participa das fases preliminares de Data Science, que eu mostrei ali no slide anterior. Ele é muito bom para definir um problema, criar uma métrica, gerar os dados e criar os labels. Porém, o expert no assunto ele já tem uma certa influência de como resolver esse desafio, esse problema de Data Science. E ele vai direto nisso que ele está achando. Porém, nem sempre essa é a forma melhor de resolver cada um dos problemas. E aí que entra um generalista.
E aí que ocorre esse efeito Kaggle, porque o Data Scientist generalista no Kaggle pega esse dataset já preparado por um especialista e começa a estudar esse dataset, começa a testar modelos, algoritmos diferentes nesse dataset e, eventualmente, descobre uma forma diferente de resolver esse problema usando machine learning, uma forma diferente do que o especialista imaginava. E, normalmente, essa forma diferente dá um melhor resultado ou alcança um objetivo um pouquinho melhor. Então, o Kaggle Effect é quando acontece isso, é quando acontece uma sintonia entre o time de experts que estão propondo o problema e o time de cientistas de dados que está construindo a solução de machine learning para resolver esse problema. É claro que tem que ter uma comunicação muito boa entre os dois times, mas eu acredito que essa é o melhor dos casos. Você não deixar um problema simplesmente para um expert resolver todas as etapas, e sim dividir ele entre pessoas diferentes e que não vão usar nenhuma influência, já preconceito sobre aquele assunto para resolver o problema, né? Evitar um certo bias de resolução. Então, Roberto, desculpa interromper. Já está próximo aí, que a gente tem bastante pergunta, o pessoal está querendo tirar dúvidas. Tá bem no finalzinho, acho que tem umas 2 ou 3 slides a mais. Eu vou dar uma acelerada. Então, aqui, ó, vantagens do Kaggle. Você desenvolve as habilidades de machine learning, visualização de dados, engenharia de variáveis, otimização de hiperparâmetros, seleção de variáveis, customizar soluções. Você exercita pensar fora da caixa, explora os limites da performance. No Kaggle, os datasets são fixos, eles não mudam cada dia, como no mundo real. Então, você pode explorar os limites de performance de cada dataset em todos os algoritmos para desenvolver. Possibilita trabalho em equipe, desenvolver trabalho em equipe, experimentação. Uma coisa que no Kaggle é uma vantagem para o Kaggle, mas não para o mundo real, é ter acesso aos dados futuros, que o Kaggle disponibiliza o test set, que é uma coisa que na vida real a gente não tem, que são os dados futuros. Testes A/B e melhora o seu currículo. No meu caso, o Kaggle me ajudou muito a encontrar meus novos empregos, as colocações, os recrutadores usam muito o ranking mundial do Kaggle na hora de procurar um candidato para uma vaga nova. Então, currículo, o Kaggle é bem importante, e para diversão também. E as desvantagens do Kaggle é aquela que está no life cycle do Data Science que eu mostrei naquele diagrama anterior. Você não faz manipulação e armazenamento de dados, você não trabalha com Big Data no Kaggle, você não trabalha com arquiteturas de database, processamento de dados, não faz computação distribuída, você não precisa definir as perguntas certas, você não precisa construir o problema, o Kaggle já dá o problema construído para você, você não aprende a colocar modelos em produção, manter modelos em produção, monitorar os dados em produção se estão bons ou ruins, não te ensina a criar os labels, né, a tabela verdade do problema que você está tentando desenvolver, e você não aprende também a trabalhar com dados que mudam a cada dia. Um exemplo, na Airbnb, o dataset aumentava enormemente a cada dia que passava, e a cada dia era preciso gerar novos modelos e atualização dos dados. Então, dicas para aprendizado de máquina. O que eu sempre falo, e esse é o maior erro de todo data scientist, né, cientista de dados que está começando na carreira, até muitos experientes acabam pecando nesse tema, que é definir uma estratégia de validação local robusta. Quando você está num problema de machine learning, o mais importante, na minha opinião, é validar o seu modelo de forma correta. Eu vejo muita gente errando nisso daí, então é uma dica, mesmo achando que está certo, peça para outra pessoa avaliar se sua validação está feita de forma correta. A segunda dica, construir um modelo básico para ter uma referência de performance. Modelos básicos são construir um modelo linear simples, um random forest, alguma coisa para você ter uma ideia de performance do seu dataset, pois a primeira pergunta de um gerente vai ser para você: qual vai ser a performance desse dataset no mundo real? E o cientista de dados não vai saber responder enquanto não tiver um modelo básico para poder trabalhar com isso. Testar diferentes algoritmos de machine learning e sempre pensar fora da caixinha.
Última dica, ensemble de modelos. Uma coisa que funciona muito bem no Kaggle e também verifiquei que funciona na vida real é combinar modelos diferentes, approaches diferentes de machine learning para resolver um problema. Por exemplo, combinar uma rede neural com uma árvore de decisão, pegar os resultados e transformar num ensemble de modelos. Isso já foi provado no passado que funciona, provado no Kaggle que funciona e claro, não é uma coisa fácil de fazer, porque envolve vários modelos, muita pesquisa em cima disso, mas Ensemble é uma forma de melhorar a performance de modelos de machine learning. Era tudo isso que eu tinha para falar por hoje. Eu tentei ir o mais rápido possível para ficar no tempo. Espero que tenham bastante perguntas para mim aí na sequência. E obrigado mais uma vez, Eric, pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço a você ter aceito o convite, atender aqui, enriqueceu bastante o evento. A gente estava até comentando aqui na organização que era uma pena ter que te interromper, porque estava uma apresentação ótima, assim, realmente é uma tarefa muito difícil espremer sua experiência. Talvez a gente tivesse que reservar um dia inteiro, né, para falar da sua experiência. Porque é muita coisa ali e está todo mundo muito ansioso em conhecer seu trabalho, principalmente, né? Nada como conhecer dos melhores, né? E isso é um excelente representante para a gente. A gente tem mais 10 minutos aqui para fazer as perguntas, tá? Então eu vou tentar fazer as perguntas e pedir, se possível, condensar as respostas para a gente atender mais delas, mas claro, fique livre. E aí eu vou tentar condensar também as perguntas para poder a gente também otimizar o seu tempo. Okay. A primeira aqui vou combinar aqui do Eric Musarti com o Thiago Mazagão, que é o seguinte, como é a pergunta de ouro, a que você deve mais ouvir na vida, né? Assim, como você explica o seu diferencial, o que você faz melhor ou diferente que tantos outros milhares de competidores? Assim, o que você atribui ao seu sucesso? O que faz ser diferente? Porque, assim, muitas pessoas já tentaram competir no Kaggle, eu competi, eu relato o sofrimento ali no processo, porque quando você cai no mundo real ali, realmente não você pega o que tem melhor da teoria e aplica, e na prática você vê que aquilo não é suficiente, e aí você descobre que, concorda ali com o que você falou, você descobre que você tem que ir além. Eu queria saber o que você atribui, no seu caso aí, o que você conseguiu ir diferente da maioria das pessoas? Eu diria que seria o pensar fora da caixa, né? E insistência. Na verdade, o Kaggle, uma coisa que eu observei também é quanto mais tempo você passa competindo numa competição, melhor a chance de você ir bem nela. Então, quanto tempo você gasta numa competição para entender corretamente o problema e quanto tempo você vai dedicar para construir experimentação, fazer machine learning. O meu diferencial é que eu era muito, talvez, eu gastasse muito tempo, e eu não ficava tranquilo enquanto eu não achasse uma solução para o problema. Eu acho que esse que é o meu diferencial. Eu estava sempre tentando melhorar e nunca estava satisfeito com os meus resultados. E tentando sempre fazer coisas diferentes, pensar fora da caixa. Se você vê que 99% das pessoas estão indo para um lado, provavelmente aquele não é o lado certo no Kaggle. Ou provavelmente você tem que mudar alguma coisa para ir além do que essas pessoas estão indo. Então, insistência e pensar fora da caixa. Eu acho que essas duas são as palavras. Acho que você sintetizou bem aí. Realmente, muito bom. Outra pergunta aqui do Wesley Vaz. Tendo trabalhado na Petrobras, como você avalia a importância da ciência de dados nas operações das empresas e, no nosso caso aqui, nos órgãos públicos? Como você vê isso? Eu posso dizer com certeza absoluta que ciência de dados vai fazer parte de todas as empresas no futuro. Todas as empresas, de uma forma ou de outra, no futuro, seja pequena ou grande, vão estar usando a ciência de dados de alguma forma, seja direta ou indiretamente. Então, hoje em dia, é muito importante que as empresas, pelo menos, façam uma experiência de usar a ciência de dados em alguma área da empresa. Pois o que está acontecendo hoje? As empresas sabem que existe essa possibilidade de extrair valor dos dados, alguma forma de valor, mas não sabem como fazer isso ou se esse valor agregado vai ser suficiente para cada empresa. Então, eu diria,
é importante, sim, cada uma das empresas avaliar se a ciência de dados pode fazer um diferencial ou não para cada empresa individualmente. Mas fazer essa avaliação. Legal. Vai ser importante. Vai ser importante, sim. Porque... O difícil... Desculpa, continue, desculpa. Achei que você tinha terminado. A principal vantagem da máquina é quando você tem um modelo de machine learning, a máquina consegue rodar isso ininterruptamente, e 24 horas por dia, e com uma velocidade muito maior que o ser humano. Então, é uma ferramenta muito ágil, né, para qualquer coisa que você puder estar imaginando. Então, essa é outra vantagem das máquinas, né? Bom, tem outra pergunta aqui do Fábio. A abordagem, na verdade, a abordagem de problemas reais, ela seria diferente para vencer as competições no Kaggle? Quais seriam as diferenças? O que você encontrou de diferente quando você trabalhou ali no Airbnb, na Opel, na NVIDIA, com relação ao que você tinha no Kaggle? O que você acha que teve de adaptação? Além do que você já mencionou com relação a Big Data, a processamento distribuído, tem mais alguma coisa nessa linha que queira compartilhar? Sim, eu acho que a definição do problema é uma das principais dificuldades que as empresas encontram no mundo real. A definição eu falo em todos os sentidos. Você definir o que é um problema, definir se esse problema é solucionável por data science ou machine learning, definir uma métrica para avaliar a performance desse problema, que nem sempre é possível avaliar a performance de solução desse problema. Então, o maior desafio no mundo real foi isso daí, por incrível que pareça, é definição do problema. Existe uma certa dificuldade. Eu encontrei excelentes cientistas de dados, que eram excelentes em machine learning, mas para definir um problema, simplesmente faltava aquele feeling, aquele toque, talvez... faltou aquele tchan, né? Como eu faço para definir o problema? Porque muitas vezes apenas responder uma pergunta não é suficiente para resolver um problema. E a primeira coisa que você tem que fazer é tentar achar a pergunta certa para resolver o seu problema, né? Como fazer isso? Então, sim, machine learning pode ser usado para resolver problemas, porém, a definição é que pode ser um problema no mundo real. No Kaggle a gente não tem esse problema, porque o dataset já está preparado e o problema já está bem desenvolvido para cada um solucionar, né? E muitas vezes você precisa de um especialista para desenvolver, para definir esse problema, né? Então você tem que também trabalhar em times, né, com diferentes especialidades para definir o problema. Não é uma tarefa fácil. Eu diria que esse é o maior desafio no mundo real. Bom, fico feliz de ouvir, porque eu passei por isso recentemente e achei que o problema era comigo, então eu vejo que é um pouco maior. Tem mais uma pergunta aqui do Tiago de Paula, e aí relacionada também a uma apresentação outra sua que eu vi. Você acha que o AutoML ele pode reduzir a demanda por profissionais em ciência de dados de alguma forma, pelo fato de ter automatizado algumas atividades, ou você acha que ele vem mais para dar eficiência, para complementar o trabalho? Eu sou da opinião de que ele está aí para dar eficiência. O AutoML é uma forma de você automaticamente gerar modelos de machine learning para os seus datasets, né? Soluções de machine learning. Porém, na minha opinião, ele é uma ferramenta que vai facilitar ou aumentar a eficiência do cientista de dados, pois ele vai permitir que você faça mais experimentação em menos tempo e com uma qualidade de performance muito boa também, sem você gastar muita energia nisso, né? Então, AutoML é uma ferramenta que no futuro vai estar disponível para todos, seja cientista de dados ou não. Vai ser alguma coisa tipo uma planilha do Excel da vida, que todo mundo tem uma certa intuição de como funciona. Eu acho que o AutoML vai ser alguma coisa parecida com isso daí no futuro e vai trazer eficiência para a vida dos cientistas de dados, né? Vai facilitar a vida, não vai tirar trabalho de ninguém e vai melhorar... Na verdade, vai melhorar o desempenho e a vida de todo mundo.
Tá, e uma última pergunta, já chegando nos nossos 10 minutos, para também te liberar, uma curiosidade, você tendia a usar mais redes neurais nas competições, ou outro algoritmos? Você tentava combinar sempre tendo rede neural e algum como da linha de GBM, Light GBM? Como é que é esse processo aí? Eu sei que você fazia Ensemble, a gente já conversou com relação a isso, pegava grau de correlação para cruzar modelo, para fazer o join dos modelos lá do resultado, mas você tinha alguma preferência, alguma coisa que você achava que dava resultados mais rápidos, sem tanto tuning? Por exemplo, GBM tem trocentos mil parâmetros para você configurar lá, é um par. Sim, eu tinha uma preferência, sim, usar justamente Gradient Boosting Decision Trees, né, GBDT, GBM, como são conhecidos. Por quê? Porque eles são o estado da arte quando se trata em dados tabulares, né? Normalmente esses modelos, se forem bem tunados, né, se você configurar corretamente os hiperparâmetros, você consegue o melhor desempenho da forma mais rápida e fácil possível. Por quê? Porque esses modelos, eles não precisam pré-processamento dos dados, praticamente quase zero o pré-processamento de dados para esses modelos. Eles aceitam, por exemplo, dados faltantes. O único pré-requisito é que você converta, por exemplo, strings, né, texto, em dados numéricos. Esse é o único pré-requisito dele, mas eles são muito customizáveis também, em termos de hiperparâmetros, e, na minha experiência, é o que você consegue os melhores desempenhos para dados tabulares. É claro, existe essa hype de Deep Learning, né? Deep Learning pode ser usado também para dados tabulares, e, normalmente, você consegue um desempenho muito próximo ou equivalente do GBM usando Deep Learning. Porém, o Deep Learning tem uma curva muito maior de desenvolvimento, até você chegar a um desempenho próximo do GBM, né? Então, o que acontece? Normalmente, numa competição ou na vida real, eu começo trabalhando com GBM, consigo um desempenho razoável em comparação com baseline, e depois disso, se sobrar tempo, eu começo a trabalhar no modelo de Deep Learning para tentar conseguir uma performance parecida com o do GBM. Às vezes é um pouquinho inferior, às vezes é um pouquinho superior, mas na maior parte das vezes o GBM ganha. Isso é o que eu tenho observado na prática. Porém, quando eu tenho esses dois modelos de GBM e de Deep Learning, o que acontece? Se você simplesmente combinar as previsões, tirar a média simples das duas previsões ou fazer uma média ponderada, você, em 99,9% dos casos, você melhora a performance do sistema em geral de Machine Learning. Então, normalmente, essa é uma estratégia que eu uso nas competições, né? Começar simples com baseline, constrói um gradient boosting, depois constrói um deep learning e, por final, faz o ensemble dos dois, a combinação dos dois ou mais modelos. Muitas vezes, combinando mais modelos, random forest, SVMs, modelos lineares simples, nearest neighbors, combinando outros modelos, melhora ainda mais a performance. Mas, normalmente, esses dois modelos, GBM e Deep Learning, são suficientes para você conseguir uma performance bem boa no Kaggle. E essa é uma dica que eu dou e que funciona a maioria das vezes. Bom, infelizmente temos que encerrar. Muito obrigado pela participação aí, acrescentou bastante aí. Enfim, poderíamos ficar muito tempo aqui conversando contigo, mas a gente vai seguir com o evento. Fica o convite, quando quiser participar de outros eventos nossos aqui, será sempre bem-vindo, porque sua participação enriquece bastante.